Oi, pessoal, eu sou Marilana, sou nutricionista materna infantil, mestre e doutora em saúde da criança e do adolescente. E olha só, eu quero falar com vocês hoje quais são os principais casos que chegam no consultório materno infantil. E sempre quando eu falo isso, até no NMF, né, o Nutrimãe Filho, o curso que eu tenho, eu falo com os meus alunos assim, olha, foca nesses casos, né? Estudem a fisiopatologia, a dietoterapia, a intervenção, como que é a condução do caso, desses casos, porque isso, assim, os casos são aquilo que nos deixam fora da nossa zona de conforto, né? Outro dia eu falei, eu sei 10 anos, né, de faculdade dando aula, eu falei uma coisa que é muito comum a gente que é professora de nutrição, em curso de nutrição, né? O curso inteiro, ele é muito focado no emagrecimento, nas principais patologias do adulto, né? Mas não é focado na patologia da gestante nem da criança. E eu sei porque eu sou professora de materna infantil, abafa, e de dietoterapia pediátrica, e eu sei as falhas que a gente tem aí ao longo do curso todo de nutrição. Enfim, então hoje eu quero trazer quais são essas principais patologias, para que você recorra à literatura, às publicações, às entidades científicas que estudam essas patologias e que trazem para a gente uma forma de intervenção. Então, olha só. Em se tratando desse público, principalmente vamos falar do público de gestante. Então, um pouco das gestantes que mais nos procuram, por que elas vão nos procurar, né? Qual é o motivo que uma gestante às vezes pode nos procurar? E são inúmeros casos, assim. O principal mesmo é o ganho de peso. É querer acompanhar o ganho de peso, prospecção ou projeção de ganho de peso, quanto que eu ganho em cada trimestre ali, como que tá aquilo, tô ganhando muito, tô ganhando pouco e etc. Segundo lugar, que chega bastante pra gente na gestação, é a alteração da glicose, né? Talvez não com diagnóstico, nem sempre com diagnóstico, né, de diabetes mellitus gestacional, mas às vezes bastante caso chega com alteração essa característica dessa glicose, seja jejum, seja pós-prandial, enfim. Então, equilíbrio que a gente precisa fazer nessas gestantes aí. Chega algumas pacientes também com alteração de pressão arterial, não é comum, mas não é comum que eu diga assim, procurar por causa disso. Às vezes elas evoluem para isso durante o consultório, né? Durante o pré-natal conosco. Mas às vezes procuram sim, procuram uma intervenção nutricional, melhora para perda de peso, porque a pressão já alterou, enfim. É comum também queixas gastrointestinais, por exemplo, constipação que pode acontecer, refluxo, enjoo, emagrecimento. Chegam casos de hiperemese gravídica também, né? HIV. Então, mas até intolerâncias, chegam gestantes atletas, chegam gestantes por tudo quanto é jeito. Então, mas as principais patologias que eu acho que são inconvenientes a gente está estudando são essas. Em se tratando do lactente de 0 a 2 anos, carro forte mesmo é a introdução complementar. A introdução complementar é o que mais eles nos procuram, assim, né? Às vezes nos procuram também por refluxo, né? Vamos dizer assim, pode chegar, né? Assim, chega só o refluxo, a doença do refluxo mesmo e etc. Chega muito caso de APLV, alergias alimentares em geral, mas em especial a proteína do leite de vaca, enche bastante. Uma alimentação saudável também, muitas mães nos procuram, como é que é a alimentação do meu filho, como é que pode melhorar? Isso de 0 a 2 anos, hein? Chega também algumas questões associadas com trissomia do 21, autismo. Autismo não chega tanto. Assim, com 0 a 2 anos, porque o diagnóstico não é tão feito, né? Mas chegam pacientes com alguma doença neurológica ou paralisia cerebral, alguma síndrome congênita, enfim. A gente tem que estar disponível para tudo. Mas carro forte mesmo é a introdução complementar, a PLV, um pouco da neofobia, mas dessa daí, realmente o que aparece no consultório é de 2 a 6 anos. É na fase pré-escolar, onde a criança tem o desaceleramento aí do crescimento, desacelera o crescimento, que ela realmente diminui o apetite e é motivo para descabelar os pais aí, né? Então eles nos procuram mesmo tentando nos ajudar o que a gente pode intervir para a melhora do apetite dessa criança. Alguns deles, assim, não estão evoluindo tão bem. Crescimento e desenvolvimento também acontece na fase lactente, né? O menino não ganha peso, leite, fórmula, composto, enfim, essas dúvidas também são muito frequentes, tá? Uma alimentação saudável e de 2 a 6 anos, na época da escola, né, sem pandemia, a gente tinha muito casos de merenda escolar.
como monta a minha merenda escolar, qual que é a melhor forma de eu montar minha merenda escolar, o que eu levo da escolinha para meu filho, e se eu coloco esse alimento, o que falta, quanto que tá, qual nutriente, etc. Não é raro também continuar aparecendo as alergias alimentares, assim, pode chegar com outras mesmas queixas, né, assim, orientações para a trissomia do 21 também, desenvolvimento de criança com paralisia cerebral, ou crianças cadeirantes, enfim. E aí vai também. Na fase escolar, que vai de 7 até 10 anos, aí realmente o que chega bastante, principalmente, é essa questão da sobrepeso, às vezes obesidade, uma alimentação industrializada. A criança ela começa a passar por uma fase de autonomia orientada, né? A criança é livre, ela escolhe o que ela vai comer e às vezes a mãe nem acompanha direito ali o que ela tá comendo. Então passa às vezes um pouco de insegurança para os pais, como que tá a oferta dietética dessa criança, né? E é muito legal no consultório quando a gente mostra, olha, o que você ensinou pro seu filho tá legal, ele tá comendo bem, ele tá crescendo bem, ele tá ótimo, tá super saudável, não tem necessidade de intervenção mais, né, mais fiel, mais firme ali naquela criança, enfim. Casos também de neofobia, como também de compulsão, acontece em qualquer faixa etária da infância, né? Mas não é incomum nessa faixa etária, se tratando de crianças tanto pré-escolar quanto na fase escolar, alterações no perfil lipídico, né? Um lipidograma alterado, uma dislipidemia, alguma coisa assim também é comum, sabe? A gente procurar um nutricionista para melhorar nessa questão da dieta. Constipação intestinal também é bastante comum na infância, pode acontecer também. Tem tanto caso, gente, que eu acabo, né? Mas esses, assim, são fundamentais. E quando a gente entra na adolescência, realmente a adolescência é o momento pelo qual a gente precisa tentar com a autoimagem, autoestima, essa questão do corpo mesmo, desse emagrecimento, uma alimentação, né, assim, às vezes industrializada também, mas que tem um paradoxo de manter-se magro com uma alimentação né, se alterar, que às vezes nem é a melhor possível e etc. A preocupação muito deles, assim, com essas blogueiras, às vezes, né, os sites que elas acham, ou eles acham, essa questão de atividade física, enfim. Então, a adolescência é uma fase bem clássica para mim, para as questões da autoimagem, o corpo e sua autoimagem e o que ele revela ao outro, né? Assim, se o outro vai gostar, não vai gostar, e se eu comer e eu engordar, ele não vai gostar de mim, mas eu tenho que comer porque eu tenho que estar num grupo de amigos, enfim. Essas questões chegam muito no consultório, no público da adolescência, tá bom? Acho que era isso tudo aí, e ó, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho de cada um desses casos aí. Beijos!